Tudo bom, pessoal? Muito boa noite a todos. Meu nome é Luiz Carlos e nós estaremos juntos hoje construindo esse tema, né? Construindo esse conteúdo que vamos falar sobre espíritos. E antes da gente combinar, ou melhor, começar, eu gosto sempre de fazer alguns combinados, né? Um deles a Tânia já antecipou. Como a nossa aula é gravada, então, quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, e eu desejo que façam, porque não interrompe. Algumas vezes ficam assim, não vou perguntar agora, vai parar a aula. Façam, não se prendam, porque o nosso objetivo é haver essa interação. Então, perguntem. Primeira coisa, vai fazer uma pergunta, levanta o braço, aguarda o microfone chegar, para que na gravação a gente tenha a pergunta e a resposta. E não se inibam de fazer, fiquem à vontade. Bom, segunda coisa, nós estamos iniciando um curso. Então, é bem possível que haja uma certa heterogeneia no grupo, porque algumas pessoas podem já estar vivenciando, estudando, trabalhando no Espiritismo há alguns anos. Outros de vocês pode ser que estejam chegando aqui pela primeira vez e tendo os primeiros conteúdos, né, os primeiros, aprendendo os primeiros passos, vamos dizer assim, sobre essa doutrina dos espíritos. Então, a gente tem uma ideia de equalizar isso, de equilibrar e fazer com que todos comecem mais ou menos varrendo o fundo do poço. Então, o nosso tema vai ser trazido de uma forma bem simples, de uma forma em que todos possam alcançar e compreender. Não se preocupem aqueles que já estão militando no Espiritismo há algum tempo, porque ao longo dessa jornada, que chama-se ULI, a gente vai dar o devido aprofundamento a todos os temas. Então, pode ser que quando a gente hoje fale sobre alguma coisa, mas, puxa, ele só falou sobre isso, terá uma outra aula que vai haver uma complementação. Ok? Bom, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre espíritos. Eu não sei se vocês sabem, mas todos os ciclos aqui, nós estamos no ciclo 1, né, que é o curso básico de Espiritismo, ele tem uma pergunta, e essa pergunta é o que vai balizar o que vamos aprender durante o curso. E a pergunta do ciclo 1 é exatamente o que vou conhecer. Porque esse período em que estaremos cursando o ciclo 1, é um período onde a base da doutrina dos espíritos será trazida. Nós tivemos aqui, relembrando, a primeira aula, se vocês se recordam, foi... Qual foi o tema? Me ajudem. O que é o Espiritismo? Foi o Adenauer que fez, né? E ele faz uma viagem histórica, né? Ele passeia sobre os fundamentos do Espiritismo, né? Então ele traz algumas provocações a respeito do que é o Espiritismo. Mas na semana passada nós tivemos a aula 2 e que falou sobre o quê? Deus. Então é uma aula extremamente reflexiva, porque cada um de nós, imagina que eu sou péssimo assim para olhar e dizer, olha, tem tantas pessoas, mas vamos supor aqui que tenhamos 30 pessoas aqui. Se eu fizesse agora uma brincadeira, né? Dizer assim, olha, o que é Deus para você? E perguntasse isso a cada um de vocês, é bem possível que cada um me desse uma resposta diferente, parecida, mas diferente. E quem estaria certo? Eu digo todos, porque Deus cabe isso, né? A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos diz que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E qualquer coisa que a gente coloque além disso é uma colocação nossa, né? E essa aula reflexiva, como eu falei, ela vem trazer uma desconstrução principal, que é a antropomorfia, porque cada um de nós cria um Deus à imagem e semelhança do homem, uma inversão, né? A gente cria um Deus humano. Bom, mas dito isso, tivemos a primeira aula que falou sobre o Espiritismo, a segunda aula que falou sobre Deus. A terceira aula falaremos sobre espíritos. E eu não posso começar essa aula sem perguntar, alguém aqui tem medo de espírito? Não, né? Pelo menos, a gente agora, porque vivemos esse momento do afastamento, né? Estamos reiniciando, mas antes desse momento da pandemia, todo mundo tinha o seu crachazinho, então a gente já olhava assim um crachá e já falava, olha, o
fulano, como é seu nome? O eu não tem medo de espírito. Agora, eu acho que algumas pessoas aqui talvez tenha medo de dizer que tem medo, por isso não se manifestou, né? Mas a gente pretende, né, nós juntos pretendemos que ao fim dessa aula ninguém mais tenha medo de espíritos, porque a psicologia diz o seguinte: temos medo daquilo que não conhecemos. Uma vez seja conhecido, não precisa mais ter medo, a gente já sabe o que é, né? E no final da aula, pretendemos que a gente não fale mais assim, os espíritos, mas que a gente fale os espíritos. Entenderam? Bom, então, dita essa primeira pergunta, eu vou contar para vocês só os nossos objetivos por onde nós passaremos aí para chegar a essas conclusões. Então, primeiro, apresentar evidências da existência e da sobrevivência dos espíritos a partir de experimentos comprovados. A gente não vai estar trazendo suposições, né? Eu poderia, ao invés de dizer para vocês aqui, alguém tem medo de espírito, eu poderia dizer, alguém acredita em espírito? E muitos poderiam dizer, eu acredito. Só que o passo que nós queremos dar não é o apenas da crença, não é o acreditar, é o saber que é. É um pouco além, né? A gente vai pular essa cerca aí de simplesmente acreditar a saber que é. Então, para isso, precisa de coisas que sejam palpáveis, né? Que sejam, tenham um cunho de verdade comprovada. Então, esse é o propósito. Depois, explicar a origem, bem como a natureza dos espíritos. Surgimos como? Viemos da onde, né? Tem uma pergunta que ecoa nas nossas mentes aí, de onde viemos, né? Para onde vamos? Não tem isso? Então, a origem dos espíritos, vamos buscar saber. Explicar o funcionamento do perispírito, gravem essa palavra, perispírito, porque a gente vai falar bastante sobre ela hoje, né? E sua importância nos diversos fenômenos físicos e mediúnicos. A importância do nosso entendimento hoje, para chamar a atenção de vocês a esse tema, é que todo o decorrer, não só do curso básico, não, de muitas outras aulas que vocês irão ter, né, de muitos conteúdos que serão trazidos ao longo da ULI, vão ser baseados no perispírito. Muitos fenômenos, né? A mediunidade, o perispírito está lá, tem propriedades e funções importantes. Depois que terminar a ULI, que for fazer a pós-graduação, o tema é desdobramento, teoria e prática. Para o desdobramento, você precisa entender de perispírito. Então, olha a importância, né, da gente ter uma atenção especial nesse tema. E apresentar de forma clara a escala progressiva dos espíritos, né? Porque todos nós somos espíritos, todos nós estamos numa jornada evolutiva progressiva. Agora, está todo mundo igualzinho no mesmo passo? Claro que não, né? A gente vai ver que tem alguns que têm um passinho, né, um pouquinho mais adiantado para um lado, outros um passinho um pouquinho mais adiantado para outros. Então, didaticamente, apenas por uma questão didática, Kardec criou uma escala chamada escala espírita. E essa escala traz uma ideia dos nossos passos, de como estamos evoluindo. Ele traz 3 categorias importantes e a gente vai se identificar nessas categorias no finalzinho. Ok? Bom, então, como eu antecipei lá um pouquinho, já perguntei se vocês têm medo de espírito, né? Já vi que a maioria não tem, né? Estou acreditando em vocês, né? E de fato não é para ter. Então, a segunda pergunta, e agora? Alma e espírito, qual é a diferença? Porque as pessoas complicam às vezes, né? Falam alma de outro mundo, alma penada, e começam a falar essas coisas e a gente acaba ficando meio preocupado, né? Afinal, qual é a diferença de alma e espírito? Quem me diz aí? Já é uma pergunta para vocês começarem a se soltar, porque existe uma, não sei se vocês sabem, mas existe uma inibição inicial. Logo no comecinho da aula, todo mundo fica meio travado. Daqui a pouco vocês se soltam, e eu desejo que se soltem mesmo, porque essa construção, como eu falei, vai ser feita por todos nós. Então, qual é a diferença? Quem arrisca? Pode arriscar. Sem medo de... A alma seria o perispírito e o espírito seria o espírito. Não, passou longe.
Então, Não, eu entendo assim, o espírito seria aquela centelha, o que a luz, né? A gente pode mudar de um planeta para outro, o espírito é o mesmo, mudaria o perispírito. Agora, a alma, eu entendo, na minha visão, seria como ela, seria o perispírito. Também não é, também não é. A junção dos dois. Né? Está esquentando, mas não é ainda não. Vamos lá. A alma é quando a pessoa está encarnada, o espírito... Pronto, aí eu já falei, tem que ter estrelinha para a gente colocar lá uma estrelinha. Sabem qual é a diferença? Nenhuma. É uma questão didática, só de nomenclatura. Porque o que acontece? Kardec, desculpa, como é o seu nome? A Dinalva falou. Kardec convencionou chamar a alma o espírito encarnado. Então eu poderia me referir a mim mesmo dizendo minha alma, porque eu estou me referindo ao espírito que eu sou. Espírito encarnado, alma. Espírito desencarnado, espírito. Mas é a mesma coisa. Então é só uma questão de nomenclatura. Ok? Então, vamos avançar. Bom, ao final dessa aula, como eu falei, eu espero, né, que a gente então possa dar essa resposta aí com clareza. Afinal, quem são os espíritos, né? Lembra que aquela dica que eu dei? Ó, a gente não vai falar mais os espíritos, a gente vai falar os espíritos, né? Então, já ficou aí a deixa, a dica, para a gente saber quem são os espíritos, né? Bom, vamos então relembrar o que vocês viram na primeira aula. A Adenauer fez essa pergunta para vocês, né? Para que serve o espiritismo, afinal de contas, né? Quem me responde isso? Quem lembra aí? Ele perguntou isso na primeira aula, não foi? Quem respondeu ou quem lembra da resposta? Cri, 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 cri. Aqui? Oi? Ampliar os horizontes. Não. Na verdade, o espiritismo faz parte para se estudar o espírito, né, que está Faz caminhando. parte, né? É o espírito, é o estudo, né? Em busca da evolução, do progresso, caminhando sempre para a evolução. Eu vou parafrasear o Adenauer. O espiritismo tem uma finalidade, assim como, por exemplo, tem uma tesoura. Para que serve uma tesoura? Para cortar. Então, o espiritismo tem uma finalidade. Isso também, como consequência, né? Levar a consciência. Então, como consequência também, mas não é ainda a principal. Acho que vocês cabularam a aula do Adenauer, hein? Eu vou caguetar, vou contar para ele que vocês cabularam a aula. Lá atrás, aí, Cid. Para nos reconhecermos como espíritos e que temos que evoluir. Também, como consequência, leva a tudo isso, né? É a doutrina que estuda os espíritos, né, e suas relações com o mundo material. Agora, ele não faltou a aula, tá vendo? Estrelinha para ele. Qual é o seu nome, meu? Carlos? Oscar. Desculpa, eu entendi Carlos. Pensei que era Xará, já ia falar assim, é do nome, né? Acertou. Parabéns, Oscar. Exatamente isso. Olha só, o Espiritismo é uma doutrina que trata da origem e do destino dos espíritos e suas relações com o mundo material. Ou seja, é uma doutrina que trata de espíritos. E isso nos leva ao nosso tema de hoje. Então é preciso, uma vez que a gente está se debruçando a estudar sobre o Espiritismo, é preciso que a gente entenda bem e que saiba, que conheça, né, que se integre, né, nesse tema, espíritos. Então, essa foi a nossa deixa da primeira aula. Mas na segunda aula, trouxe uma outra coisa importante, que foi, o tema foi o que mesmo? Deus. Então, segurem aí que a gente já vai ver isso. Vamos só fazer uma viagem aqui para ver desde quando isso começou, né? Para que a gente fale sobre as provas da existência, né, e a sobrevivência do espírito, eu só vou fazer um breve retrospecto aqui, uma retrospectiva, né, sobre onde isso começou, né? Isso já foi falado para vocês na primeira aula, né, aquela viagem toda que o Adenauer traz
historicamente. Mas, olha, vamos falar de 1848, em Hydesville, nos Estados Unidos, né? Uma família chamada Fox, né? Haviam 3 irmãs, 3 filhas. Uma delas, a mais novinha, Kate, tinha uma mediunidade, depois a gente vai entender melhor o que seria essa mediunidade, e ela começa a ouvir, todos na casa ouviam ruídos, pancadas, né? E a menininha mais sapequinha, a mais nova, ela resolveu entabular uma conversa, porque ela achou que havia algo inteligente por trás daquilo. E ela dava 3 pancadas, respondia 3 pancadas, 2 pancadas, respondia 2 pancadas. Ela entabulou um código. Quando fizer uma pergunta e der 2 pancadas, é sim. Uma pancada só é não. Ela entabulou esse código e começou a conversar com a parede. Olha só que coisa. No final, a parede se identificou como sendo uma pessoa chamada Charles Rosner, que era um mascate, um vendedor ambulante, e que havia sido assassinado naquela casa há muito tempo atrás, antes dessa família Fox morar. E ele foi emparedado, foi enterrado ali naquela casa. E, portanto, o espírito ele começou a entabular essa comunicação e conversar com a menina. A gente está falando dos idos de 1848, isso acontecia nos Estados Unidos. Um pouquinho mais na frente, 1852, ocorreu na Europa, viu? A gente estava falando dos Estados Unidos, né? América do Norte, agora a gente está falando da Europa. 52, acontecia um outro fenômeno que se tornou quase que uma brincadeira de salão. Porque nos salões de Paris, as pessoas se reuniam e faziam uma brincadeira, né? Vou tratar assim inicialmente, que as mesas começavam a saracutear ali na sala, né? Diante de alguns médiuns, e eles botavam marcações, né? com letras ali, o alfabeto no chão, e faziam uma pergunta, e a mesa saracuteava ali e ia marcando as letrinhas no chão e formando as palavras que respondiam às perguntas. Aí um curioso, né, uma pessoa falou, peraí, tem alguma coisa de interessante nisso, de inteligente nisso, né? Porque mesa não pensa, mesa não tem como dar respostas inteligentes. Que talvez alguma coisa. Convidou lá um outro professor, Hippolyte Lyon Denisard Rivail, eu já ouviu falar nesse cara? Convidou o professor Hippolyte, e o professor falou a mesma coisa, a mesa não pensa, tem que ter alguma coisa inteligente por trás disso. E ele resolveu estudar aquilo e pesquisar aquilo, e no final ele se empolgou tanto com o negócio que ele resolveu mudar o nome dele. Ele passou a adotar um codinome chamado Allan Kardec e escreveu um primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos, que marca a codificação. Então, a partir, né, dessas experiências que eram quase brincadeiras de salão, ele encontra algo inteligente, pesquisa, faz uma síntese de tudo que ele encontrou ali, de perguntas e respostas, e escreve o primeiro livro, isso já em 1857, já alguns anos depois disso que acontecia. Bom, não parou aí, porque as pesquisas e as tentativas de comprovação, de entendimento continuaram, e esse professor aí, William Crookes, ele começou a pesquisar porque haviam aparições, haviam materializações desses espíritos, né? E que relatavam, então, serem eles os manipuladores das mesas, serem o que estava por trás, né? A inteligência que estava por trás de tudo isso. E Crookes aprofundou o estudo dele, ele teve uma parceira, né? A Florence, que era uma médium e que tinha essa capacidade. Quando a gente estudar a mediunidade nas aulas à frente, a gente vai saber que existem 2 formas do fenômeno, né? Uma forma intelectiva, a mediunidade inteligente, e uma outra mediunidade chamada de efeitos físicos, que são aquelas que provocam as materializações e os fenômenos de algumas aparições, como ocorria lá na época de Crookes. E hoje, até
colocar ali, nossa, ele tirou 44 fotos, né? A gente vai, hoje está todo mundo no afastamento, mas a gente chega no salão aqui agora e a gente faz 50 fotos, 50 selfies aqui num instante. Mas a gente está falando ali de 1872, toda a dificuldade técnica, né? Para 44 fotos, então ele conseguiu de fato comprovar, marcar, fotografar o evento, então trouxe uma pesquisa muito importante a respeito da materialização, o que naquela época foi necessário para que a gente pudesse acreditar que os espíritos existem, né? Que eles estão aí. Bom, ao ponto, eu trago essa frase aí que eu particularmente gosto muito. Ele era um cético inicialmente, né? E ele começa uma pesquisa e ao terminar a pesquisa ele faz essa afirmação, né? Eu não digo isto é possível, eu digo isto é real. Então ele não estava dizendo que havia a possibilidade de existir espíritos, mas que é um fato, é real, né? Então um cientista cético, ele faz uma afirmação dessa que é sensacional. Bom, até aí tudo bem? Tranquilo? Foi só um passeiozinho para a gente relembrar? Pois não? Deixa só o microfone chegar aí, por favor. Bom, eu estava querendo perguntar sobre algo que eu li aqui no livro. Desculpa, eu não ouvi. Eu queria perguntar algo sobre o que eu li aqui no livro. Pois não, pode perguntar. Fala aqui numa parte do livro que parece que tanto os espíritos encarnados como os desencarnados têm essa propriedade da mediunidade, correto? Correto. Tá. Era só isso mesmo, sabe? A gente vai falar mais sobre isso ao longo da aula, mas está corretíssimo. Deixa eu aproveitar que você falou do livro, falar um pouco sobre o livro de vocês. Esse livro que vocês estão utilizando, né, para esse curso, ele tem 20 capítulos. Cada capítulo é uma aula do curso. Então, hoje, vocês têm o terceiro capítulo como a base. Uma boa parte do que a gente está apresentando aqui é o conteúdo que está no livro de vocês. Uma boa parte, eu digo, porque, é claro, a gente traz algumas outras coisas de outros escritores, né? Esse livro é de Adenauer Novaes, a gente traz outras coisas de outros escritores, de outros pesquisadores, para que a gente tenha um conteúdo bem diverso. Mas o livro de vocês é fundamental para cada aula, né? Então, podem até, antes de vir, como a pergunta, desculpa, seu nome é? Rafael? Como o Rafael fez ali, leram no livro, quer trazer a pergunta, podem fazer isso, que vai ser bem-vindo as perguntas. Bom, então, como eu falei, 1857, aquele professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, acho que a pronúncia é essa, nunca sei se é Rivail ou se Rivail, mas esse professor se convence do que estava acontecendo, daquele fenômeno, e escreveu. Ele já era escritor, já tinha outros livros, era um pedagogo, discípulo de Pestalozzi, era uma pessoa que já tinha uma carreira pedagógica e científica, de certa forma, bastante conhecida. Aí ele se sentiu um pouco inseguro de usar o próprio nome, talvez cair no descrédito, né? Então ele usou esse codinome, que foi inspirado pelos espíritos, né? Que ele, numa reencarnação anterior, era um sacerdote druida, e ele tinha esse nome, Allan Kardec. Então ele resolveu adotar esse nome como um codinome, né? E publicou o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, com esse codinome. E lá na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim: que é espírito? Que é? E aí os espíritos respondem assim: o princípio inteligente do universo. Então, falarmos que o espírito é sinônimo de inteligência é perfeito, né? Espírito, princípio inteligente do universo. E aí ele desdobra essa pergunta, né? E qual a natureza íntima dos espíritos? E aí uma resposta que para mim é um tapa com luva de pelica, né? Porque olha o que eles dizem, né? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós ele nada é, por não ser palpável, né? Porque a gente não vê, né?
não, alguns, né? Porque alguns veem, né? Que tem essa faculdade mediúnica da vidência ou da clarividência, vem. Mas normalmente a gente não vê com os olhos normais, então é difícil acreditar. Então eles dizem lá, continuando, né? Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo que coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Aqui, ó, vocês estão vendo alguma coisa aqui? Tem ar, né? Estou passando aqui, ó, eu estou sentindo que está tocando aqui na minha mão, no meu braço, né? Essa senhora com vestido verde que entrou aqui agora, vocês estão vendo, não? Ninguém viu? Ninguém viu? Essa senhora aqui de vestido verde, não? Bom, eu também não vi, mas era só para testar vocês, para ver se tinha algum vidente aqui, né? Brincadeira, daqui a pouco eu faço isso, o pessoal vai levantar e vai embora, vai achar, eita, aqui eu estou com medo. Brincadeira, viu, pessoal? Bom, eu falei que a gente ia trazer então uma dica da segunda aula, né, que foi Deus. Um dos propósitos daquela aula é a desconstrução, conforme a gente falou, da antropomorfia, né, daquela ideia de Deus à imagem e semelhança do homem. E trazer uma ideia de Deus criador. Não foi isso que a gente viu? Então, Deus como criador, ele cria dois princípios fundamentais. O primeiro, o princípio espiritual, ou o princípio inteligente. A gente já não viu na resposta 23 lá do livro que o espírito é o princípio inteligente do universo, não é isso? Então Deus cria o princípio espiritual ou o princípio inteligente. Agora, por sua vez, ele também cria um outro princípio chamado princípio material ou fluido cósmico vital. Bom, desse princípio aqui, que é o princípio espiritual, ele vai se apropriar desse princípio, que é o princípio material, e vai se desenvolver. Então, quando Deus cria o princípio espiritual, ele vai precisar se apropriar da matéria para se desenvolver nela. E aí sim se tornar propriamente espírito. A gente vai ter uma outra aula, que vai ser sobre evolução, e nessa aula a gente vai entender bastante sobre isso. Hoje eu vou dar só uma palhinha para a gente entender a sequência. Deus não cria o espírito como é. Ele cria o princípio inteligente ou o princípio espiritual que vai se desenvolver através dos reinos. Primeiro, o princípio espiritual precisa se apropriar da matéria no seu estado mais bruto, no seu estado mais primitivo, que é o quê? Qual a matéria que a gente tem no nosso universo dessa forma? O mineral, né? Então, o espírito se apropria dessa matéria, do mineral, e ele vai permanecer ali se desenvolvendo durante um tempo. Depois que ele já aprendeu, conquistou o necessário para a sua evolução, ele passa para um outro reino, um outro tipo de matéria, um pouco mais sutil, mais evoluída, que é o reino vegetal. E aí, nesse reino vegetal, o princípio espiritual também se desenvolve, adquire uma infinidade de habilidades e vai seguindo o seu desenvolvimento até que, num dado momento que ele já aprendeu, se desenvolveu o necessário, o importante, ele passa para um outro reino, para um outro tipo de matéria, que é o reino animal. Então ele continua a sua evolução, adquirindo habilidades e se desenvolvendo no reino animal, até que num certo ponto, num certo momento, ele já conseguiu toda as habilidades necessárias, a complexidade necessária, e aí ele se torna espírito. E quando ele se torna espírito, ele vai reencarnar em que tipo de matéria? Do corpo humano, do chamado hominal, né? Então, Deus cria o princípio espiritual que se desenvolve através da matéria até que ele se torne espírito. Quando ele se torna espírito, então, ele se torna capaz de iniciar as encarnações, as reencarnações em corpos humanos. Então, nós, né, somos espíritos. Eu tenho uma mascote lá em casa, a Amora. A Amora é uma cadelinha, ela é um
princípio espiritual. Então, para aquelas pessoas que já poderiam perguntar assim, então, cachorro tem espírito? Planta tem espírito? Não tem espírito, tem um princípio espiritual, que vai se tornar espírito um dia. Tá claro isso aí, gente? Perguntas até aí? Não. Ainda que sobre esse tema de evolução, vocês vão perguntar para o Cídio semana que vem, não é isso, Cídio? Então, que a próxima aula vai falar só sobre evolução. Então, eu só falei isso para a gente chegar no ponto espírito. Pois não. Isso serviu para ainda não, vamos chegar lá. Nesse momento, então a pergunta, como é seu nome? Mariana. Vocês ouviram? A Mariana perguntou, isso já seria o perispírito? Então, nesse momento em que o princípio espiritual, no seu desenvolvimento, chega lá no reino animal, ele começa a desenvolver uma rudimentar, vou dizer assim, invólucro, acho que eu posso falar isso, né? Um corpo rudimentar que ainda não podemos chamar de peri-espírito, porque peri é o quê? É o que está em volta, né? E do espírito. Se ele não é espírito ainda, então ele ainda não tem perispírito. Mas ele já tem ali um corpo se formando, rudimentar, que vai se tornar depois um perispírito, quando ele se torna espírito. Então, se tornou espírito, inicia as suas reencarnações, aí ele já formou o perispírito, e aí a gente vai falar sobre o perispírito um pouquinho mais à frente. Pois não. Aqui, Cídio, aqui, ó. Tem uma pergunta lá atrás, ele já volta aqui. Boa noite, Cristiane. Boa noite. Eu gostaria de saber se tem alguma evidência que os animais consigam visualizar o espírito materializado ou algo do tipo. Você diz evidências, a gente tem relatos, né? A gente tem muitos relatos que falam a respeito disso, que há uma certa mediunidade. A capacidade relacional entre espíritos chama-se mediunidade, né? Quando nós nos comunicamos com outros espíritos, a gente usa essa faculdade ou essa capacidade natural do espírito chamada mediunidade. E existe um nível de mediunidade nos animais. Portanto, existem relatos, né, de que é possível. Ela vai também, mas esqueci o nome da senhora. Mabel, agora eu não vou esquecer mais. Do pouco que eu já li, eu sempre fiquei me perguntando, porque eu ouvia dizer, o princípio, como é que vinham novos espíritos. Uhum. Então eu imaginava que houvesse uma grande maternidade lá quase isso, na casa de Deus, e que ele fabricasse esses espíritos. Nunca ficou claro para mim. Agora, com a sua explicação, eu estou entendendo que vem desde as matérias primárias. A natureza é uma grande incubadora. Da natureza, né? Ela vem se desenvolvendo, e agora entendo também que os animais, assim como as plantas, tudo, as sensibilidades que existem, né? Uhum. Nas plantas, nos animais. Então, é esta sensibilidade que a gente cachorro já encontra, só falta falar. Eu acho que o lado de casa é gente. Minha filha tem um cachorro e disse, ele fala comigo, ele entende, eu dou risada. Então, o gato, né, que tem essas histórias que, como pressentiram que ia acontecer, protegeram crianças, etc. Já está ali o princípio espiritual se desenvolvendo. Isso aí realmente agora explicou para mim como é que veio esse início, porque eu estudava, mas eu não conseguia compreender. Então, vem todo esse desenvolvimento, esse crescimento do espírito se formando, e quando chega no hominal, aí é propriamente dito vem espírito. O perispírito. Vem o perispírito, que a gente vai falar dele ainda agora. Obrigada. Ok? Então, a natureza vem incubando, né? Nas rochas, nos vegetais, nos animais, até que ele possa estar se desenvolvendo como humano, bom, né? E Deus não para de criar, Ele está lá criando o tempo todo. Sou Geisa. Então não existe o espírito. Geisa? Geisa. Geisa. Isso.
Pois não, então, gente. não existe o espírito sem o perispírito. As coisas se dão meio que automático no momento que o espírito ele está pronto, está ali, logo já tem um perispírito instalado também. Assim? Como eu falei, já começa pregressamente uma rudimentar formação. Quando ele ganha a capacidade, então ele forma ali. Mas a gente vai falar sobre isso, se você me permitir. Os próximos slides a gente vai explorar mais sobre o perispírito, porque é um dado, um ponto importante do nosso entendimento hoje. Então, a gente vai chamar bastante atenção sobre isso. Acho que daqui para o final você vai clarear a ideia a respeito de perispírito, ok? Bom, então, avançar mais um pouquinho. Então, olha lá, o princípio espiritual se apropria do princípio material e se desenvolve nele até que ele se torne espírito propriamente dito. Bom, ainda sobre a origem e a natureza dos espíritos, lá na pergunta 80 e 81 do Livro dos Espíritos, diz assim, Deus cria o espírito pela sua vontade, como faz em relação a tudo no universo. Como Deus jamais deixou de criar, a criação dos espíritos é permanente. Isso é para afirmar para a gente o que eu acabei de dizer para a senhora, que a criação de Deus continua, né? Então ele continua criando princípio espiritual, né, que vai se apropriar da matéria e vai passar por todo esse estágio de desenvolvimento, no nosso caso aqui, na nossa natureza, para que ele chegue a ser espírito propriamente dito. Lá no livro Conhecendo o Espiritismo, né, o livro de vocês, Adenauer diz assim, quando o PE é o princípio espiritual, né? Quando o PE atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Portanto, a origem dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual, o qual foi e é gerado por Deus. Ou seja, Deus não cria o espírito como nós somos, né? Ele cria o princípio e que se desenvolve. Está claro isso, né? Tranquilo aí? Pronto. Eu pensei que tinha levantado o braço ali. Não. Então, para ratificar o que falamos e a gente passar para o próximo tema, Adenauer traz essa síntese sensacional aqui, que é, o espírito constitui-se numa resultante da evolução do princípio espiritual, após sucessivas existências em contato com a matéria bruta, com organismos vegetais e com a complexidade dos corpos animais, difere do princípio material não só pela inteligência, como também pela capacidade de assimilar as leis de Deus e desenvolvendo-se nelas. Quando o princípio espiritual atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Portanto, a criação dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual, que se origina de Deus. O surgimento de novos espíritos é consequência natural da evolução do princípio espiritual e se dá constantemente. Isso só sintetizou, né, o que a gente já acabou de falar e que já entendemos, certo? Bom, agora então, sim, vamos falar sobre esse conglomerado que somos. Se a gente for buscar na codificação, né, nos livros básicos da doutrina dos espíritos, eles vão dizer que nós somos uma constituição tríplice. Já ouviram falar isso? Né? Que a formação do ser que nós somos, ela é tríplice, porque ela é composta por 3 elementos. Um deles, o corpo físico, né? Então, esse corpo espetacular, né, que vocês veem aqui e que nós conhecemos bem, né? A ciência, a anatomia nos fala muito sobre ele. Mas a gente tem um outro corpo chamado perispírito. E que peri, né, o nome já denuncia o que seja, porque peri é aquilo que está em torno. Eu vou trazer algumas outras explicações ali a respeito disso, mas peri é o que está em torno, e espírito, né? Então, perispírito é o que está em torno do espírito. E, por fim, o espírito propriamente. Então, nós somos essa junção, né? Esse sanduíche de 3 elementos: espírito, perispírito e corpo físico. Essa é a nossa formação. Bom, mas como o espiritismo é um jovem, porque quando foi mesmo que eu falei que
Allan Kardec publicou o primeiro livro, que é o que marca o início do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Quando foi mesmo que eu falei? 857, passou perto aqui, 52, faltou 5 anos. 857, a gente está falando de 100 e poucos anos, né? Então, o Espiritismo é um jovem, né? É um jovem. E como jovem, ele se apropriou, ele teve que beber em outras fontes de conhecimento, né? Então, ele foi buscar em outras filosofias, em outros estudos, que são reencarnacionistas, né? Que professam a vida depois da morte, né? A sobrevivência do espírito. Então, ele foi beber em outros estudos e aí chegamos à conclusão que, na verdade, não são apenas 3 corpos e que essa junção, essa complexidade do que somos vai além disso, porque o perispírito, que é esse corpo que envolve o espírito, ele tem uma infinidade de funções e de propriedades e que faz com que ele tenha nuances. Então, não seriam apenas 3 corpos, seriam 7 corpos. Onde a gente vai... Ela já fez um olhar assim, que você já estava pensando, eram 3 para aprender isso, agora são 7, complicou mais. Não se preocupe, a gente vai falar bem devagarzinho e vamos chegar a esse entendimento bem claro hoje. Então, olha lá. O homem possui natureza tríplice, sendo ele o encontro corpo físico, segundo corpo perispírito e o terceiro corpo, o espírito propriamente dito. Essa constituição o coloca em condições de viver a vida material e espiritual simultaneamente. Vamos falar sobre isso. O corpo físico é o veículo de manifestação do espírito na realidade material. Então, nós aqui, né, que estamos encarnados, estamos utilizando desse veículo chamado corpo físico. Então, o espírito que nós somos, deixa eu voltar a minha fala, o espírito que nós somos, utilizando dos corpos que estamos utilizando aqui, se manifesta nessa realidade material. Beleza até aí, né? Bom, desencarnamos. Quando desencarna, olha a palavra, né? Desencarna, sair da carne. Saiu da carne significa que o espírito que somos saiu da carne. Ele vai se manifestar no mundo espiritual, correto? Quando ele se manifesta no mundo espiritual, ele está usando que corpo? O perispírito. Agora, estamos encarnados, todos nós aqui. Vou dormir mais tarde. Cheguei em casa, né? Já na hora de descansar, eu vou deitar e vou dormir. Quando eu vou dormir, o espírito que eu sou fica ali paradinho? Não, ele se liberta parcialmente e ele vai passear no mundo espiritual. Qual é o corpo que ele está utilizando lá? É o perispírito. Então, o corpo físico é o veículo de manifestação do espírito na matéria, na dimensão material. O perispírito, por sua vez, é o veículo de manifestação do espírito no mundo espiritual. Ok até aí? Perguntas? Não. Vou entender que não tem dúvida. Podem perguntar. Bom, então eu falei que falaria para vocês sobre isso. A explicação é essa. Simultaneamente, então estou encarnado, mas eu posso agora, em vigília, né, estar utilizando esse veículo corpóreo e quando vou dormir desdobrado, eu estou utilizando o outro veículo, que é o veículo. E isso me permite, então, simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo, estar vivendo e utilizando os corpos nessas 2 dimensões. Bom, marquei ali o perispírito, porque agora, então, a gente vai falar um pouco mais sobre ele, para que a gente tenha um entendimento o mais claro possível. Daí, a origem do nome, vem ali, né, o fruto ali, essa parte mais externa, né, ou seja, a casca, seria o nosso corpo físico. A semente, ou o germe, então, seria o espírito. O que fica em volta, né, a polpa da fruta, ou o periesperma, é
o perispírito. Então, a palavra perispírito vem dessa ideia, né, do perisperma, da polpa da fruta. Então, essa é a ideia. Aí, vocês poderiam me perguntar aqui, tá sinalizado ali como corpo físico, esse corpo que está mais evidente, esse que é o perispírito está assim um pouquinho mais clarinho, que é para dar aquela impressão que está numa outra dimensão, né, espiritual, mas o espírito, onde está marcado ali? Hã? Não está? A estrelinha, tá vendo aqui em cima, ó, porque a foto ficou um pouquinho clara, tem uma estrelinha ali, ó. Sabe por quê? Porque o espírito não tem forma. Quem dá forma ao espírito é o perispírito. Então, ele normalmente, vocês vão ver na literatura, e em gravuras, na maioria das vezes, quando está simbolizando o espírito, vocês vão ver assim um asterisco, uma estrelinha, uma fagulha, né, aquela centelha de fogo, vocês vão ver essa simbologia. Isso está nos dizendo que o espírito não tem forma. A forma é dada pelo seu perispírito. Ok aí? Bom, então, Adenauer vai nos dizer o seguinte: o que se conhece pelo nome perispírito é um conjunto de estruturas semelhante a corpos que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. Então, eu acho que, agora eu não lembro se foi a Geisa ou se foi que falou sobre a evolução e o perispírito. Alguém perguntou sobre isso, não foi? Então, na medida em que o espírito vai evoluindo, o perispírito acompanha ele, só que ele vai se sutilizando, ele vai avançando, né, nas suas características de evolução, né? Aí se diz assim, um espírito de luz. Depois a gente vai falar sobre isso. Um espírito de luz é porque ele já está tão avançado, né? Ele já está tão sutil que emana luz, né, do seu perispírito. Então, esse é o termo. Mas lá quando nós habitávamos as cavernas, né, quando fomos, né, os neandertais e os homens primitivos, ali nós já tínhamos um perispírito mais grosseirão, que veio se sutilizando ao longo da nossa evolução até aqui. Mas daqui para frente a gente ainda tem uma caminhada boa e longa, né, de avanço, de evolução. Adenauer nos fala sobre a aquisição de habilidades. O espírito vai adquirindo habilidades e marcando então a sua evolução. Pois não? Daniela. Oi, Daniela. No caso, o perispírito, ele faz a ligação, é necessário, né, ter o perispírito para fazer a ligação entre o corpo físico e o espírito? Ou quase isso. Independe? Não, é por aí. Mas acontece o seguinte: lembra que a gente falou que quando a gente está estudando a codificação, você vai ver lá que o homem é uma tríplice formação, né? Corpo físico, perispírito, espírito. Quando a gente se debruça, se aprofundar nisso, a gente vai ver que o perispírito se divide em outros corpos. E aí, entre o corpo físico e a camada mais densa do perispírito, vai existir uma outra camada chamada duplo etérico. Esse corpo é o intermediário entre o revestimento mais grosseiro do espírito, então perispírito, aí a gente vai chamar de corpo astral, e o corpo físico. E o perispírito, o duplo etérico, ele tem funções específicas que nós vamos abordar elas daqui a pouquinho aqui. Então, o que está intermediário entre um e outro é o duplo etérico. Faz parte do perispírito, mas é a camada mais externa dele. Ok? Acho que levantou ali. Aqui, ó. Boa noite, meu nome é Priscila. Tudo bom, Priscila? Quando a gente desencarna, o que a gente aprendeu é levado pelo espírito ou pelo perispírito? Pelos dois, porque eles não vão se separar, vão estar juntos. A gente vai ver nos próximos slides aqui que essas nuances, essas fatias, esses corpos do perispírito, cada um tem funções específicas. Então, tem um deles
que vai ser aquele corpo que, sabe no computador, quando você gerou um arquivo e você vai armazenar aquele arquivo, você bota ele no HD, né? Então tem um dos corpos do perispírito que é como se fosse um HD. Tudo aquilo que você vai aprendendo, tudo aquilo que você vivencia, né, de aprendizado na encarnação, ele vai sendo armazenado lá, nesse corpo do perispírito. Então, quando você desencarna, tudo que você aprendeu, tudo que você vivenciou está guardadinho lá e vai estar com o espírito. Quando ele reencarna, né, aulas 6, 7 e 8 desse curso, vamos falar sobre reencarnação. Quando ele reencarna, ele tem aquele conhecimento, tudo aquilo que ele aprendeu é seu, é do espírito, não perdeu. Só que ele não vai estar naquele corpo, porque formou-se uma nova córtex cerebral e o conhecimento que está naquele corpo, naquela inteligência, é o daquela encarnação. Mas você já viu, nesse zap de vez em quando tem uns filminhos de uma criancinha de 4 anos, 5 anos, tocando piano parecendo Mozart. Já viram isso? Como é que deu tempo daquela criança aprender a tocar aquilo desse jeito? Lembrança de outras encarnações. Então é uma habilidade, é um conhecimento que aquela determinada criança naquele momento, mas daquele espírito, e que ele traz com ele e que ele coloca. Não é a regra, mas escapa de vez em quando, né? E as exceções das regras estão aí. Então, essas criancinhas, por exemplo, que trazem essas habilidades assim fantásticas, o conhecimento do espírito está lá. Então, o espírito não perde. Tudo aquilo que ele vivenciou, que ele aprendeu, está lá guardado. É dele. E ele vai, a partir daquilo ali, se desenvolver mais. Ok? Bom, então, vamos esmiuçar um pouquinho esses corpos agora. Eu falei para vocês que Kardec falou que era uma tríplice formação. Essa tríplice formação era, lembrando, né? Corpo físico primeiro, qual era o segundo? Perispírito, e o terceiro? Espírito. Pronto. Falei para vocês também que quando a gente está falando de espírito, a gente simboliza ele, né, com alguma coisa, uma centelha, porque o espírito em si não tem forma. O que vai dar forma é o perispírito, né? Então é ele que vai dar a forma. Ali está a tríplice formação. Só que quando a gente vai se aprofundando, para que a gente possa entender melhor as funções do perispírito, as propriedades do perispírito, que veremos algumas delas aqui, aí a gente vai vendo que tem que ter outras funções ali, tem que ter outras nuances, né? Então esses outros corpos são, primeiro, o duplo etérico, o que acabamos de falar, né? Esse duplo etérico, ele está ali intermediário entre o corpo físico e a camada mais grosseira, que seria então o corpo astral. Tudo isso aqui, ó, esse duplo etérico, com mais todos esses corpos aqui, mais um que vai aparecer aqui, a gente vai chamar de perispírito. Perispírito é tudo isso. Mas se a gente vai olhando os seus corpos, né, as suas fatias, então a gente vai nomear cada uma delas. Aí eu tenho um corpo chamado emocional, o corpo das emoções, está lá no perispírito. Eu tenho um outro corpo, que é o corpo causal, então é o que vai estar armazenando tudo aquilo que eu vou aprendendo, que eu vou experienciando. Eu tenho o corpo mental, a mente está onde? Aliás, cabe uma pergunta, né? Todo mundo sabe a diferença, claro que eu sei que vocês sabem, né? Mas não custa, fazer que nem a aeromoça agora. Eu sei que vocês sabem, mas não custa relembrar, né? Mente e cérebro, qual é a diferença? A mente. Mabel. Isso, Mabel. O cérebro, para, no meu entender, a parte física, a parte biológica, né? Formação, os neurônios, etc. E a mente é o pensante, a inteligência, não é? É isso que eu penso assim. Perfeito, adorei a sua definição. O cérebro é um órgão físico, né? Ele está ali, biológico, ele está na caixa craniana, né? Junto com o encéfalo. A mente não, a mente é um órgão espiritual, né? A psique, né? A mente, ela está no perispírito. Então, tem lá um corpo mental
onde vai estar alocado a mente. Esse corpo mental, ele é de tal complexidade que ele precisa estar dividido em duas etapas. A gente tem o corpo mental, chamado simplesmente mental, e tem um outro corpo que a gente chama de mental superior ou mental sublime, que é aquele que vai estar intimamente ligado ao espírito. Assim como esse corpo duplo etérico está intimamente ligado ao corpo físico, o corpo mental superior vai estar intimamente ligado ao espírito. Então, a gente tem lá o 7º corpo. Então, agora não somos mais uma formação tríplice, somos uma formação setenária, né? São 7 corpos que compõem a estrutura complexa que forma o ser que somos. Pois não. Dona Mabel, viu que eu não esqueci mais? Esses corpos mentais, ou estes corpos do perispírito, são ligados aos chakras? São, boa pergunta. A gente vai ter, acho que 2 slides na frente que vai falar sobre os chakras, mas são ligados. A gente, no corpo físico, já adiantando, né, o que a Mabel está perguntando, a gente tem órgãos físicos, não é isso? Então a gente tem os sistemas, né? Tem um sistema digestivo, né? Começa na boca, né? Me ajuda aí, enfermeiro, né? Começa na boca, esôfago, estômago, os intestinos, né? Grosso, delgado. A gente tem um sistema circulatório, né? Que tem o coração ali como principal e as artérias, as veias e tal. Então são órgãos físicos que fazem a manutenção do corpo físico. Agora, a gente no corpo espiritual também tem órgãos que vão dar a sustentação ou a manutenção do corpo espiritual. Esses órgãos foram chamados por André Luiz de centros de força. Só que André Luiz não inventou a roda, ele trouxe um conhecimento milenar, né, das outras filosofias reencarnacionistas, né, do budismo, de outros pensamentos orientais, e que chamam de chakras ou chakras, né? Então os chakras ou chakras, eles são esses, ou os centros de força, que é como é chamado no espiritismo, eles são órgãos, são vórtices que usinam energia, e isso é o que dá manutenção. No corpo físico a gente precisa de alguns componentes, né? Precisa extrair o oxigênio do ar, né, através do sistema respiratório. A gente precisa atrair as vitaminas, os sais minerais, né, através do alimento, né, que vai para o sangue, que vai oxigenar e que vai nutrir todo o corpo, isso fisicamente. Mas a gente precisa de energias que são usinadas através desses chakras, desses órgãos, que vão nutrir o corpo espiritual. Então, a gente vai ter uma bateria desses chakras que vão estar localizados aqui no duplo etérico. Então, no duplo etérico, a gente tem lá... há uma, vamos dizer assim, uma diferença de autores, porque alguns autores dizem que nós temos milhares de chakras espalhados no corpo humano. Tem outros autores que dizem que são centenas. Agora, o que a gente encontra nas diferenças entre esses autores é que a maioria deles, quase unanimidade, porque tem alguns que dizem que não são 7 os principais, são 8, consideram um outro chakra como principal, mas a maioria deles vai dizer que existem 7 chakras principais, e que são 3 chakras superiores, 3 chakras inferiores e um chakra central. A maioria vai dizer isso. Então a gente acaba se apropriando em dizer que são 7 chakras. E esses chakras, eles estão ligados no corpo físico através do duplo etérico, por enlaces, vamos dizer assim, que vão se ligar ao sistema nervoso e o sistema endócrino. Do duplo etérico, ele vai se comunicar através de dutos, chamados nadis, a camada mais externa do perispírito, que é o corpo astral. E lá no corpo astral a gente tem uma outra bateria de chakras que se correlacionam com os chakras
do duplo etérico. Bom, quando a gente está igualzinho a gente está aqui agora, encarnado, acordado, em vigília, quer dizer, eu estou com o alinhamento dos corpos perfeitos, então é como se nós tivéssemos apenas um, porque eles estão sobrepostos, né? Alinhados. Houve um desdobramento, eu fui dormir, desdobrei, ou eu me preparo espontaneamente, a gente vai falar na aula 5, né? Na aula 5 sobre isso, a gente vai desdobrar, aí eu faço a descoincidência, né? Corpo astral sai com a bateria de chakra, corpo físico fica aqui adormecido em relaxamento, junto com o duplo etérico, bateria de chakras ali fazendo o mantenimento energético, então, dos corpos. Corpo físico, órgãos físicos. Corpo espiritual, órgãos espirituais, chakras ou centros de forças. Tranquilo? Dúvidas? Estou começando a ficar preocupado, porque quando ninguém pergunta nada, tem duas alternativas. Ou o professor está muito bom e ninguém está ficando com dúvida, ou o professor é tão ruim que ninguém entendeu nada, e aí não querem nem perguntar. Então agora eu estou com medo de fazer essa pergunta para vocês, qual das duas alternativas, porque se vocês falarem que é muito ruim, eu vou ficar apavorado. Então, por favor, perguntem, né? Pronto, tem uma ajuda ali. Lacídio, lá atrás. Acho que o Murilo está mais perto. Posso perguntar? Ah, pode. Até o Murilo chegaria. Esse processo de desdobramento, ele é como desencarnar? Não. Mas de maneira consciente, de maneira pode desejada? ser consciente. A gente deseja que seja consciente. Deseja consciente? Mas, assim, na aula 5 a gente vai falar mais sobre ele, então vou só dar uma palhinha aqui para a gente não fugir do nosso tema de hoje. Mas o desdobramento é algo natural, todo dia acontece. Você vai dormir, desdobra. Agora, nem sempre você tem consciência do que ocorreu, esse é o ponto. Aí você trata algumas vezes como um sonho, né? Eu sonhei, por exemplo, sonhei com a minha tia que já desencarnou há 20 anos atrás, né? Você pode não ter sonhado, você pode ter encontrado com ela de verdade, foi um desdobramento, foi um encontro, uma vivência, né? Um encontro espiritual, mas quando você acorda você vai dizer que sonhou, né? Então existem pistas, vamos dizer assim, para você separar o que é um sonho lúcido, que é algo que já está com uma exteriorização perispiritual bem grande, e o que é um desdobramento. Então existem pistas que a gente pode caminhar através delas para a gente diferenciar o que é um sonho e o que é um desdobramento de verdade. Aula 5, vamos falar mais sobre isso, e depois na pós-graduação também a gente vai a fundo nisso, mas por enquanto é por aí. Não é igual o desencarnar, porque quando você desencarna, aqui, ó, eu não falei aqui, ó, entre esse conjunto de corpos aqui e esse conjunto de corpos tem uma ligação material, um enlace, que talvez você já tenha ouvido falar, chama-se cordão de prata. A gente trata como se fosse um, por enquanto, mas a gente vai ver que são vários enlaces que ligam o corpo físico ao corpo espiritual. No desdobramento, esse enlace está presente, ele está ali ligado. Então você pode ir lá no Japão e voltar, e você está ligado por esse cordão. Quando você desencarna, esse cordão aqui rompe, cortou. Você não vai voltar mais para o corpo físico, então acabou ali. Então a diferença básica é essa, né? Mas o processo é semelhante. Pois não agora. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, saber se o desdobramento constante é algum desajuste entre o corpo físico, o perispírito e o espírito, e a questão da esquizofrenia, né? Paciente com esquizofrenia, em relação à questão, se há algum desajuste mental, né? Essa questão sublime, perispírito, o que é que acontece, paciente em surto constante? Bom, primeiro assim, vou te dar uma palhinha sobre isso, porque senão a gente foge do nosso tema de hoje, né? O nosso tema hoje é espírito, e é um tema bem vasto, a gente precisa focar um pouquinho nele. Então, desdobramento, como eu falei, a gente vai falar na aula 5. Então, lá a gente pode esmiuçar um pouquinho mais a respeito. Enfim, fiquei com a sua segunda pergunta com relação à esquizofrenia, e a primeira me perdi. Me fala de novo, por favor. Hã?
Cristiane, pronto, já me lembrei. Se o desdobramento constante é algum desequilíbrio, né? Não é, pelo seguinte, o desdobramento é algo natural. Como eu acabei de falar, quer você queira ou não, quer você saiba ou não, toda noite, quando você vai dormir, você desdobra. Então, não é algo que denota nenhum tipo de desequilíbrio. Agora, nem sempre a gente tem consciência que está desdobrando, né? Quando você tem uma relativa consciência disso, pode ser que o desconhecimento te faça se sentir um pouco perturbada com esse fenômeno, vamos chamar assim, né? Mas ele em si não denota nenhum tipo de desequilíbrio ou de problema, né? E em relação à sua segunda pergunta, a complexidade da pergunta me exigiria pelo menos umas 2 horas para te falar a respeito de uma patologia e de uma questão, de um reflexo espiritual em relação a isso. Então, ele pode ter uma relação íntima, como ele pode não ter relação nenhuma, porque a gente está falando de uma patologia física, né? Então, é um problema físico que pode refletir espiritualmente, mas os dois não têm uma ligação direta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até eu, às vezes, fico de dar uma resposta tão superficial, mas é porque, primeiro, ela está um pouco fora do nosso tema de hoje e segundo, realmente precisaria de mais tempo. Você associou a isso, perfeito. Bom, algumas psicopatologias estão associadas, porque não tem como você ter um distúrbio e não atrair espiritualmente espíritos que vão potencializar aquilo. Mas isso é uma conversa para 2 horas de papo, ok? Então, vamos seguir aqui. Então, como eu falava para vocês, entre o duplo etérico e a camada mais externa do perispírito, a gente tem uma ligação, que é um enlace chamado cordão de prata, e que durante toda a nossa encarnação, esse cordão de prata vai estar ali, presente, né? Ele está ligando esses corpos. Então, quando há um desdobramento, você pode desdobrar daqui para o Japão, voltar assim, ó, né? Frações de segundos, você está de volta ao corpo físico, e o cordão de prata foi esse enlace que te manteve ligado. Ele só vai deixar de existir quando morreu, né? Morte do corpo físico, desencarne para o espírito. Daí até a gente, normalmente o espírita, né? Ele não fala morreu, ele fala desencarnou. Aí, qual seria o correto? Falar que morreu ou falar que desencarnou? Os dois estão corretos. Depende do que você está se referindo, né? Então, se eu estou me referindo ao espírito, eu devo dizer o quê? Desencarnou. Se eu estou me referindo ao corpo físico, então eu digo morreu, porque o corpo morre, né? O corpo vai se decompor, se desagregar as moléculas que formaram, que construíram, morreu. O espírito não, o espírito desencarna, ele continua vivo em outra dimensão, ok? Tem alguma coisa a ver com algum desses corpos quando acontece de tipo a gente está dormindo e dá aquele susto rápido assim, acordar? Nossa, você sabe que agora eu vou ter que contar uma coisa para você. Eu era jovem há pouco tempo, né? Eu agora estou jovem há muito tempo, mas quando eu era jovem há pouco tempo, eu tinha esse negócio toda hora. Às vezes eu sentava aqui, estava vendo, dava aquele negócio, aquela sensação de estar caindo. Às vezes eu estava deitado, não sei se era um cochilinho, sei lá o que era, dava aquela sensação de estar caindo. Aí meu pai falava assim, não, isso é porque você está crescendo, é o corpo crescendo. Se ele tivesse certo, eu hoje teria 2,80 metros de altura. Olha o tampinha. Então, ele estava errado, não tinha nada a ver com eu estar crescendo. Isso aí é aquele momento em que o perispírito se afastou um pouquinho do corpo e que ele retorna para o corpo, dá aquela sensação assim de estar caindo. Isso, com quem nunca aconteceu isso aqui, né? Olha que interessante a gente estudar
essa possibilidade de ter consciência e saber que é isso que está acontecendo naquele momento. E sabe como é que isso acontece? Assim, ó, a velocidade que isso acontece é algo fantástico. Você vai do outro lado do mundo e volta em um estalar dos dedos aqui. Então, é isso aí. Bom, tudo bem aqui? Claro? Tranquilo? Algo mais? Mabel aqui? Por favor, dá para você falar um pouquinho mais sobre o mental sublime, que é já o que vai, a ligação já com o espírito isso, propriamente? Claro. Bom, vai ter as aulas 4, 5 e 6 do ciclo 2, elas vão falar sobre as energias, os fluidos que formam o perispírito, vão falar sobre os chakras aí nessa aula, porque hoje a gente só dá uma pincelada aqui que o chakra existe, para vocês saberem que ele está lá, né? A gente fala do perispírito para vocês saberem o que fala de algumas propriedades para a gente saber quem são e o que são. Lá nessas aulas do ciclo 2, a gente vai aprofundar sobre esse tema. Então, a gente vai especificar esses corpos. Tem a aula 6, é a aula que vai falar sobre perispírito. Aí ela vai a fundo nisso aí. Mas hoje, então, eu vou dar só uma palhinha para que você não fique, né? Falta daqui para o final do curso 17 aulas, com mais 5, então 20 e poucas aulas, então eu vou falar um pouquinho só para você não ficar muito ansiosa, mas não fique ansiosa, até lá. Mas a gente vai, sobre isso a gente vai falar mais nessas aulas. Então, da mesma forma, olha, esse corpo aqui, ele está ligado, se você procurar na literatura, ele vai dizer assim, ele está ligado molécula a molécula com o corpo físico. Porque, de um lado, o vórtice do órgão espiritual, chamado centro de força, que ele eu estou chamando de vórtice porque ele é como se fosse um cone, assim, que capta e emana energia. Ele vai ligar essa energia através dos plexos que estão ligados aos sistemas nervoso e endócrino do corpo físico. Então, esse corpo ele está ligado intimamente ao corpo físico. Bom, esse outro corpo aqui, ele vai estar ligado intimamente ao espírito. Lembra que, me perdoe, eu esqueci seu nome de ver, Priscila. A Priscila perguntou para a gente ainda agora se quando a gente morre, né, quando o corpo físico morre e o espírito desencarna, se aquilo que a gente aprendeu aqui é perdido. E eu respondi para ela que não, porque existe um corpo que ele vai funcionar como o HD, né? A gente gera um arquivo e ele é guardado lá naquele corpo. Então, ele tem um corpo aqui, que tudo que você está vivenciando, as suas experiências todas encarnatórias, você vai guardando lá naquele corpo. Ela está guardada aqui na sua córtex cerebral, na sua memória física, porque está dessa encarnação, mas ela também está sendo transferida para cá, para um corpo que está armazenando isso. Aí você encarna, desencarna, e você está jogando conhecimento para cá, e você está jogando o aprendizado para cá. Em que momento o espírito, então, vai aprender? Porque esse perispírito, ele tem uma data de validade. A gente vai ver nos últimos slides dessa aula ainda, que existe uma escala, como eu falei para vocês, é uma escala didática, mas é uma escala evolutiva, né, do ser que somos. Então, quando a gente chegar lá no último estágio dessa escala, que é chamada de espírito puro, o espírito puro ele não tem mais a necessidade de reencarnar em corpos perecíveis como os nossos. Ele já atingiu um nível de evolução e de complexidade que ele não precisa mais do perispírito, porque ele já avançou. Aí, em que momento o espírito, então, apreende tudo o que todas as suas encarnações ofereceram para ele? Na hora que isso vem para cá. Aí esse corpo é o corpo que vai estar intimamente ligado ao espírito com toda a sua vivência na matéria. Se a gente pudesse definir o espírito, a gente poderia dizer que é uma singularidade não material. Porque, lembra lá daquele slide inicial, Deus cria dois princípios distintos, não é isso?
Quais são eles? O princípio espiritual e o princípio material. O que significa que matéria e espírito são coisas diferentes, concordam? São distintos, né? Então, quando a gente diz que tem um espírito de luz, já ouviram falar isso? O que significa isso, espírito de luz? E o que está causando essa luz? É o espírito? É o perispírito, a matéria. Luz não é matéria? Luz, a partícula da luz é o fóton, né? Matéria. Se eu falar que é um espírito, como é que é? Uma centelha, como é que a gente fala? Que o espírito é uma centelha divina, né? Já ouviram falar isso? Centelha é o quê? É uma fagulha, fogo, né? Fogo é o quê? Matéria, não é isso? Estado plasmático, fogo. Não é isso? Então é matéria. Se ele é matéria, se fogo é matéria, então não é espírito. Ah, mas tem um outro termo ainda que a gente fala. O espírito é uma energia. Já ouviram isso também? Mas energia não é matéria? Einstein definiu bem lá que energia, que matéria é a energia condensada, não é isso? Então significa que energia e matéria é a mesma coisa. Se energia é matéria, energia não é espírito. Então, espírito não é energia. Mas a gente ouve falar que o espírito é uma energia e a gente entende, nós que estamos estudando isso, que ele está revestido de energia, porque o seu perispírito é energia. Então, o espírito revestido dessa energia, a gente chama, então, espírito é uma energia, é uma fagulha, é luz, tudo isso que a gente adjetiva o espírito, então está no seu perispírito, está na matéria que o reveste. Ok? Compliquei mais ou expliquei? Ninguém respondeu, acho que foi compliquei. Bom, então vou avançar um pouquinho mais. Aí, da mesma forma que existe essa ligação material entre o duplo etérico e o corpo astral, né? Também existe uma ligação chamada mental entre os corpos, né? Do perispírito e o espírito. Aí a gente faz uma brincadeira que aqui é uma ligação material, então aqui é uma ligação com fio, né? Então ela é uma ligação wire. Agora essa aqui é uma ligação mental, é uma ligação sem fio, então é uma ligação wireless. O espírito está ligado ao corpo espiritual através de uma ligação wireless. Bom, Zimmermann vem dizer para a gente assim, ó, é o perispírito responsável pela estruturação, formação e condução do espírito durante toda a imortalidade. É o corpo sutil e perene, ou seja, ele é duradouro, mas ele não é definitivo, ele é perene, dura muito, mas ele vai acabar um dia. A gente vai ver quando ele acaba. O mesmo participa diretamente da evolução humana e espiritual. Então foi o que eu falei, né? Quando nós habitávamos as cavernas, lá nós já tínhamos um perispírito muito rudimentar, um perispírito grosseirão, né? Próprio daquele homem, né? Primitivo. Ao passo da nossa evolução, esse perispírito veio se sutilizando, veio se burilando, né? Veio se transformando, evoluindo, e assim continuará até a gente chegar no ápice da evolução. Zimmermann, né, continua dizendo assim, ó, sua formação é o resultado da aglutinação da energia cósmica, do fluido cósmico. Lembram lá que quando Deus cria os dois princípios, né, ele cria o princípio espiritual, ele é chamado de princípio espiritual ou princípio inteligente. E o princípio material, ele é chamado de princípio material ou fluido cósmico universal. O fluido cósmico é a matéria essencial, né, que está disponível em todo o universo. Então, isso aqui, né, o fluido cósmico densificado, né, ele vai sendo
dinamizado, densificado uma infinidade de vezes até ele atingir essa dimensão física e está aqui tangível para nós, né? Mas aqui, ó, fluido cósmico numa dinamização tão sutil que a gente nem vê, não percebe, mas ele está aí, né? Os espíritos, de acordo com o seu grau de elevação moral, modificam esses elementos com maior ou menor facilidade, pela ação do pensamento. Então, agora, para complicar um pouquinho mais, 9h30, né? 9h20, né? Fiquei... 9h15. Fiquei preocupado agora, todo mundo levantado aqui. Eu falei, será que já acabou meu tempo? E eu tô... Todo mundo levantou. Eu falei, epa, será que já acabou? Eu falei demais. Então, para complicar um pouquinho mais, né, a gente agora vai falar que essa matéria, né, esse fluido cósmico que forma a matéria espiritual, que forma a matéria astral, ele é de tal forma moldável, tão plástica, que a partir do pensamento é possível modificar essa matéria. Então, a afirmação ali de Gesiel, né, que olha aqui, ó, de acordo com a elevação moral, modificam esses elementos com maior ou menor facilidade, pela ação do pensamento. Então, existe um fenômeno chamado psicoplastia. Como é que é mesmo? Isso, falei certo? Deu branco agora, isso é ato falho. Psicoplastia, ou seja, a mente, né, psico, que muda a forma. E aí, uma notícia talvez não tão agradável para as meninas, que eu sei que as meninas... Agora a gente está meio tolhido de ir ao shopping comprar sapato, né? As meninas que gostam disso... não é o seu caso, né? Eu vou contar um negócio, tem que falar... Não, agora não é transmitido, mas eu posso falar, porque antigamente a gente estava dando aula aqui e a esposa em casa estava ouvindo a aula, não podia falar mal, né? Agora dá para falar, né? Lá em casa é assim, ó, tem um guarda-roupa no meu quarto, são 6 portas. 5 portas é dela, 1 porta é minha, porque eu só tenho 2 pares de sapato para botar ali, né? O dela, eu não sei. E pior que tem dia que fala assim, vai sair e fala, nossa, eu não tenho sapato. Que negócio absurdo, né? Então, ir no shopping comprar sapato é um negócio incrível. Bom, a boa ou a má notícia é que quando desencarnar, ninguém vai precisar ir no shopping para comprar sapato, porque não é psico, é ideoplastia. Eu sabia que eu estava falando errado, porque é a partir desse fenômeno chamado ideoplastia, a gente vai simplesmente plasmar, ou seja, a gente vai modificar a matéria astral ou a matéria espiritual e transformá-la nas nossas vestes, transformá-la na forma do corpo físico, né? Então agora eu estou aqui ralando 40 minutos de esteira todo dia, e depois toma ali a aeróbica e fecha a boca, né? Tanta coisa para poder manter o corpício quando chegar lá na vida espiritual. Mas isso não é para ninguém que está com desejo de ir, não. Todo mundo tem que cumprir aqui, né? Porque senão se empolga, ninguém queira ir para lá antes da hora. Mas quando chegar lá é só pensar assim, tanquinho, aí plim, tanquinho. Cabeleira, não, cabeleira eu não quero mais não, que eu sou um careca convicto. Mas é só plasmar, né? É só você pensar naquilo que você quer e ele vai se transformar de acordo com a sua vontade, né? Com a sua ideia. Então isso só para confundir um pouco mais vocês, porque também lá no ciclo 2 a gente vai falar mais sobre fluidos e sobre essa matéria que é plasmável, que é modificada a partir do pensamento. Ok? Bom, então eu trago aqui algumas propriedades, ou seja, tudo isso que a gente vai ler ali agora são capacidades ou propriedades do perispírito. Então, quando nós estivermos estudando lá nas aulas que vão falar sobre médiuns e mediunidade, aí vocês vão perguntar assim, mas como isso é possível? Aí vão lembrar para vocês, olha, é possível por aquela determinada propriedade do perispírito. Então, quando a gente estiver estudando as reencarnações e que a gente trouxer alguma determinada informação, aí vocês vão, mas como isso é possível? É possível por mais uma daquelas propriedades que estão no perispírito.
Então, o perispírito tem uma infinidade de propriedades, das quais eu destaquei algumas aqui. A plasticidade é essa, né? A possibilidade de mudança. Então, ideoplasticamente, ou seja, a gente muda a morfologia dele a partir do pensamento. Plasticidade é uma capacidade. A densidade, né? Poderia dizer assim, esse corpo, eu tenho como aferir a densidade pelo próprio tato, né? O perispírito está numa outra nuance, e que eu não consigo, a partir da dimensão física, medir, né? Ponderar, né? Ou contextualizar a sua densidade, mas ele tem uma densidade, né? Porque ele é matéria, então ele tem essa densidade. A ponderabilidade, né? A possibilidade de ser pesado, de ser medido, a luminosidade. Então, olha, quando a gente fala lá o espírito de luz, lembra? Então, a luminosidade é uma das propriedades, da possibilidade do perispírito. Então, não é o espírito que é de luz, né? É o perispírito que dá essa possibilidade a ele. A penetrabilidade, porque quantos espíritos, durante a nossa conversa aqui, entraram e saíram desse salão? Vocês viram, não? Então, de novo, era só para ver se tinha algum vidente, né? Mas ninguém se entrega. Entraram e saíram sem sequer abrir a porta ali. Por quê? Como eles estão numa outra vibração, né? Numa matéria mais sutil, que vibra numa outra velocidade, então eles podem passar por essa matéria física aqui, né? Facilmente. Então, a penetrabilidade. A perenidade. Então, o perispírito, como eu falei, ele é duradouro, mas ele não é definitivo. Ele chega um momento que acabou, não precisa mais dele, né? Você já evoluiu. Então, ele é perene. A mutabilidade. Cada novo personagem que a gente forja, a gente adquire novas habilidades, a gente vai modificando, vai alterando, vai mudando o perispírito. A unicidade, é único, né? Então não tem divisibilidade. Por exemplo, não tem aquela questão de ter dois espíritos no mesmo corpo. Um espírito, um corpo. Um sistema nervoso central, um espírito. Portanto, um perispírito, né? Então, ponto final. A tangibilidade, e aí a visibilidade. Olha, quando você vê um espírito, né? Visibilidade, expansibilidade, capacidade refletora, bicorporiedade, e vamos aí até o final. Então, tudo isso está contido no perispírito. Em outras palavras, o nosso corpo físico, ele tem sensores, vamos chamar assim, que aferem a nossa vida, que aferem a nossa dimensão material. Vocês sabem quais são esses sensores, não? Sabe, não? Vou dar uma dica, são 5. Os 5 sentidos. Então, como é que a gente afere a dimensão material? Através da visão, da audição, do tato, paladar. O que faltou mesmo? Olfato, né? Então, através desses 5 sentidos, a gente afere a dimensão que a gente está vivendo agora, a dimensão física. O perispírito afere a sua dimensão através de todos esses sensores que ele tem. Então, vamos dizer assim, o corpo físico, né, tem uma limitação muito grande de aferição da sua dimensão. Se a gente falar da visão, a gente sabe que tem espectros de luz que a gente não consegue ver, né? O olho humano tem lá uma gama possível, né? Tem um espectro auditivo que a gente alcança, tem outro que a gente não consegue, né? Os animais, alguns animais têm uma possibilidade infinita. Quer dizer que não existe aquele som? Não, a gente aqui não consegue perceber, porque o nosso sensor que afere essa realidade não é tão bonzão assim, né? Isso no perispírito não acontece, porque a gente não depende do órgão físico, a gente depende de todas essas possibilidades do perispírito para essa aferição. Então, sons que a gente não tem ideia aqui, cores que a gente não tem ideia aqui, formas que a gente não tem ideia aqui, é possível serem aferidas, né, experimentadas através do perispírito. Ok? Bom,
Então, como a gente falou, né, sobre os órgãos, eu vou passar agora um pouco mais rápido, porque na verdade a gente já falou sobre os chakras, né? Então, ó, os centros de forças ou chakras são portais de entrada e saída de energia do nosso corpo. A palavra chakra vem do sânscrito, né, que significa roda, pois os chakras têm uma aparência de roda girante, trocando energia com o meio ambiente físico e espiritual. Pode ser escrito como chakra, centro vital, centro de força. São diversos os termos para definir a mesma coisa. São verdadeiros vórtices por onde os dinâmicos campos magnéticos dos corpos espirituais se ligam ao corpo físico. Essa imagem aqui mostra, né, na parte anterior e na parte posterior um mesmo chakra, né? Aqui um chakra, aqui outro chakra, outro chakra, outro chakra. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avançando um pouquinho mais, lembra lá que eu falei? A gente tem uma contrapartida de chakras que estão lá localizados no duplo etérico. Esses chakras aqui vão estar ligados diretamente ao corpo físico. E em outra partida a gente tem uma que aqui está chamando perispírito, tudo é perispírito, né? Mas eles vão estar alojados ali no corpo astral, que é a camada mais externa do perispírito. Então, a outra contrapartida vai estar lá no perispírito ou no corpo astral. E a comunicação do material para o espiritual e do espiritual para o material se dá através dessas ligações que se fazem entre os chakras. Lá no Livro dos Espíritos, alto lá, até aí tudo bem? Perguntas? Eu realmente agora estou muito preocupado, porque chegamos até aqui e ninguém perguntou nada, né? Então, eu vou considerar que estão entendendo. Mas no dia da prova a gente vai saber. Você sabe que vão fazer prova, né? A gente vai saber se aprenderam mesmo ou se ficaram tímidos e não quiseram perguntar. E eu estive à disposição para responder. Pois não, ó, tá vendo? Que desinibiu. Quando você falou da mutabilidade, na reencarnação, o perispírito muda a forma física como você retorna? Sim. Ele decide ele tem essa decisão? Sim, eu sou engenheiro de formação. Tem um colega, né, um engenheiro brasileiro, né, que ele estudou a fundo o perispírito e ele deu nome a uma das propriedades do perispírito, chamado MOB, que é o modelo organizador biológico. O que é isso? Lá quando há a concepção e quando ocorre a nidação, quando o óvulo fecundado adere ao endométrio, né, à parede do útero, ali abriu a possibilidade da reencarnação, naquele momento. E quando ele abre essa possibilidade, então o espírito que pré-existe, né, que está pronto ali para reencarnar, ele vai se ligar fluidicamente àquele óvulo nidado, fecundado e nidado. Aí ele começa a atuar com essa função perispiritual chamada MOB, que é o modelo organizador biológico. Ali ele tem uma razão biológica, tem uma herança hereditária, né? Papai e mamãe, DNA, que está ali no biológico. E tem uma herança espiritual que é forjada e construída com os elementos que ele encontra naquele corpo físico, mas a partir do espírito pré-existente. Então, essa interação vai começar a ocorrer nesse momento. Então, há uma íntima ligação nesse projeto, né, de formação do corpo. A gente vai estudar também sobre isso mais nas aulas de reencarnação. Eu fico só dizendo aonde que é, né? Mas é só para saber que a gente vai abordar isso e vai estudar sobre isso ainda nesse curso, ok? Bom, então, já que ninguém mais tinha dúvidas, agora eu quero passar para a última etapa da nossa aula. E lembrando, né, como eu falei, que na última etapa nós falaríamos sobre uma escala didática, né, criada por Kardec, e que ela não tem o cunho de definir aquilo que somos ou que estamos, ou rotular, né, os tipos de espíritos. Mas ela tem uma ideia de dar uma noção do passo em que estamos. Então, portanto, olha, ele diz lá na afirmação, na pergunta 100, vocês vão encontrar isso no Livro dos Espíritos, lá nas perguntas entre 100 e 113.
Mas na pergunta 100 ele diz assim, ó, observações preliminares. Essa classificação nada tem de absoluta. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. De um grau a outro, a transição é insensível, pois, nos limites, as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes de acordo com a maneira por que se considerar o assunto. Então, portanto, o que eu vou apresentar para vocês agora, não pense assim, eu sou um espírito imperfeito, oh céus, não, está todo mundo, é só para ter uma ideia, né, de como a gente está caminhando. Mas eu queria aproveitar e fazer essa enquete aqui, essa pesquisa, né, para a gente se ver, né, nesses exemplos. Por exemplo, a afirmação é que os espíritos se organizam de acordo com os níveis evolutivos e por afinidades de propósito, ou seja, os semelhantes encontram os semelhantes e vão convivendo, né? Os diferentes vão se distanciando até que encontrem semelhantes e que se agrupam também. Então, a classificação dos espíritos se baseia no seu grau de adiantamento, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão que despojar-se. Admitem-se 3 ordens principais, as 3 grandes divisões. A primeira delas, em ordem decrescente, é os espíritos imperfeitos. Bom, quem acha aqui que é espírito imperfeito ainda, levanta o braço. É uma boa quantidade, né? Bom, como eu falei, e como o texto de Kardec ele disse, essa escala não é definitiva. Então, se quiserem mudar de opinião, depois pode mudar, sabe? Pode mudar. Opa, não sou isso não. Vamos ver quem são os espíritos imperfeitos? Desculpa, a segunda ordem são os bons espíritos e a primeira ordem é a ordem dos espíritos puros. Mas agora vamos ver quem são os espíritos imperfeitos. Ó, eles têm predominância na matéria, da matéria sobre o espírito, propensão ao mal. São aquelas pessoas que fazem o mal porque querem fazer, né? Sabem que estão fazendo e fazem porque querem. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes, né? Tem intuição de Deus, mas não o compreende. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denota a sua inferioridade. Então, olha, aquelas pessoas que estão em cima do muro, né, que diz assim, eu peguei um Uber um dia desse, e eu já não gosto nada de conversar, né, comecei a puxar assunto com o cara, e ele começou a dizer, não, porque é minha vizinha, não sei o que e tal, e eu sou um cara que eu não me meto, eu não faço nada para atrapalhar, não sei o quê. Aí eu perguntei, mas você fez alguma coisa para ajudar na situação que ele não, eu também não ajudei, mas eu também não atrapalhei. Então, enfim, olha o que Kardec está dizendo ali, né? Se você não faz o bem nem o mal, ou seja, está em cima do muro, né? Se está em cima do muro, já está denotando a sua inferioridade moral, né? Porque você tem que fazer o bem, esse é o impulso que a gente tem que ter, né? Então, ó, outros, ao contrário, se comprazem em fazer o mal e rejubilam quando a ocasião se lhes depara em praticá-lo. Quer dizer, quando tem a oportunidade de fazer o mal, o cara fica lá feliz da vida, né? Então, alguém quer mudar de ideia aí, não? Já mudou. Na horinha, né? Na horinha. Por isso que eu falei, ó, tem a chance de mudar. Agora, também não quer dizer, porque a gente vai ver agora quem são os bons espíritos, né? Não quer dizer que a gente já esteja com os 2 pés lá no bom espírito, né? A gente pode estar no meio do caminho, mas tudo bem, né? Quem acha aí, então, ou melhor, estou querendo ir rápido, né? Numa ordem decressiva, numa escala de 10, olha quem são os impuros, quem são os espíritos imperfeitos. Os espíritos impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros, né? Aquele que está em cima do muro, né? Os batedores. Batedores são os espíritos perturbadores, né? Aqueles que ficam querendo perturbar mesmo, né? Bagunçar o coreto. Então, esses são os espíritos imperfeitos. A gente se encontra aí, não? Não, né? Então, tá bom. Bom, olha quem são os bons espíritos também, ó. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Olha como é que já mudou, né? Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm ciência, outros sabedoria e bondade.
compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Olha lá, agora eu não estou mais em cima do muro. Eu fico feliz com o bem que eu faço e ainda mais feliz quando eu consigo impedir o mal, né? Então olha como é que já mudou. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das mais paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Ou seja, são bons espíritos, mas eles ainda não atingiram a perfeição, ainda têm a se desenvolver. Mas a gente já pode dizer que estamos com os 2 pezinhos nessa situação aí? Tem uma hora que a gente fala assim, tem só uma vontadezinha bem pequenininha de pular no pescoço do vizinho e dar uma enforcadinha. Ainda tem uma hora que tem isso, né? Então, como isso acontece, a gente ainda não pode estar com os 2 pés lá. Mas o que não quer dizer que a gente não possa estar nessa transição, que a gente já esteja a caminho disso. Bom, e quem são esses espíritos aí? São os espíritos benevolentes, são os espíritos de ciência, os espíritos de sabedoria e até os espíritos superiores. Vejam que às vezes a gente fala assim, espírito superior, a gente pensa que ele está lá longe, né? Aqui, ó, espírito superior é bom espírito, né? Ele está pertinho de nós, é uma diferença básica aí, né? Agora, a outra escala são a dos espíritos puros. Eu ia perguntar antes, quem acha que é espírito puro aí, além de mim? Poxa, estou sozinho nessa? Ninguém levantou, né? Puxa vida, será que estou mesmo? Olha quem é o espírito puro. Quase, né? Participei da codificação, São Luís aí. Então, olha lá, classe única, né? São os espíritos que já percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma da perfeição do que é suscetível à criatura. Não tem mais o que sofrer, nem provas, nem expiações. No entanto, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Quer dizer, chegou a espírito puro, não precisa reencarnar mais. Portanto, não precisa mais de perispírito, né? Chegou o espírito puro, acabou. Não vou mais reencarnar, o perispírito não vai precisar mais dele. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Olha, eu co-criador, vou encontrar o Criador. Felicidade plena e absoluta, né? Estamos a caminho, mas a gente não está lá ainda. Quem a gente pode, como exemplo, aí a gente pode dizer que poderia estar nessa condição aí da classe única? Quem? Espírito puro. Chico Xavier é espírito bom. Não, bom. Quem mais? Espírito bom. Hã? Jesus, né? Então, Jesus. Para se enquadrar nisso aqui, Jesus, ele é o único, né? Me coloquei junto dele que estou parceiro do cara, mas, né, falta pretensão, né? Falta um bocado. Então, olha, quem é classe única, né, dos espíritos puros? Para a gente encerrar, é claro que eu fiz uma brincadeira aqui, ninguém precisa ficar preocupado, né? Poxa, eu estou mais para espírito imperfeito, estou tão longe de ser espírito puro, mas todos nós estamos nessa trajetória, né? Nessa caminhada, e construindo essas asas, né? Que a gente vai chegar à angelitude, como disse Kardec, que o espírito é criado simples e ignorante, né? Bruto, mas fadado à felicidade, à angelitude. Então todos nós estamos nesse caminho. E aí Adenauer, para fechar, traz assim para a gente, ó, os espíritos não são seres à parte da criação divina. Nós todos somos espíritos em processo de evolução, sujeitos às mesmas leis do mundo espiritual. Todos estamos submetidos às leis de Deus. Portanto, a partir dessa informação de Adenauer, a gente já poderia agora responder aquela pergunta que eu fiz no início da aula. Afinal, quem são os espíritos? O que é que vocês me respondem? Somos nós, que maravilha. Então ninguém agora mais vai dizer que tem medo de espírito, porque todos os dias, quando vocês acordam e vão ao banheiro para, né, escovar os dentes e olham naquele espelho, vocês estão vendo o quê? Um espírito. Então todos vocês veem espíritos, e a partir de agora...
espírito. A gente já sabe agora que alma e espírito é o quê? É a mesma coisa, né? Não precisa mais, porque não tem esse negócio de alma de outro mundo. Somos todos nós do mesmo mundo. História, né? Então, pessoal, muito obrigado. Espero que possa ter trazido alguma contribuição para esse entendimento. Como eu falei para vocês, a gente buscou uma linguagem bem simples para que pudéssemos equalizar, né? Como eu falei, a gente varreu o fundo do poço, para que aqueles que já militam no espiritismo há muito tempo, pode ter sido mamão com açúcar, né? O que a gente falou aqui. Mas aqueles que estão chegando agora, que estão começando o contato com a doutrina, possam então seguir dentro desse conteúdo, que, como eu falei para vocês, vai ser aprofundado nas próximas aulas que virão, e outros professores virão também que darão explicações ainda melhores e que vocês vão construindo o saber que a ULI oferece. Então, por hoje, muito obrigado. Uma boa semana a todos. Obrigada, Luiz. Obrigada.